Muito bem, queridos irmãos, caros amigos, a paz do Senhor. Irei convidar algumas pessoas aqui, glória a Deus, para participar conosco. Em nome de Jesus. Deixa eu ver algumas pessoas. Convidei. Glória a Deus. Deixa-me ver. Só um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, amigos. Convidei algumas pessoas para participar da live. Realmente há dias que nós não fazíamos uma live, pela qual o trabalho do dia a dia tornou-se um pouco mais corrido, e às vezes chegamos já bem tarde em casa, já quase na hora de ir à igreja, ou até mesmo dormir um pouco mais cedo para descansar o corpo, para continuar a batalha que a nós é de vida, e assim cumprir as nossas responsabilidades. Glória a Deus. Eu quero aqui ler uma palavra muito importante, que hoje eu vinha do trabalho e vinha escutando o hino, e esse hino, ele abriu um entendimento sobre essa palavra que eu irei aqui falar. Ele abriu o meu entendimento e eu resolvi, através desse hino, me deter no Salmo 40, que o hino é justamente conectado ao Salmo 40, e eu achei ideal para eu trazer uma palavra que fazia dias que eu não trazia, e espero que essa palavra que iremos falar, ela possa surgir efeito nas nossas vidas. Eu não digo na sua vida, eu digo nas nossas vidas, na minha, né? E naqueles, ou na vida daqueles que desejam, ou que desejam assim se comprometer com Deus. Muito bem. O Salmo 40 é o salmo conhecido como a oração para o livramento, né? Ao mestre de canto, né? Ou seja, é um salmo de Davi, e diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira ou os que proferem a mentira. Bom, amados, esse Salmo 40, ele tem pontos interessantes, muito interessantes, né? Ele tem Davi, ele fala um pouco sobre a sua situação nesse Salmo 40.
Muito bom esse salmo. O salmista ele começa o salmo expressando a Deus a sua gratidão pela sua confiança que ele depositava em Deus e pelo que Deus fizera na sua vida. O salmista, ele diz, esperei com paciência. Esperar com paciência não é fácil. Não é nada fácil. Falarmos, pregarmos, ensinarmos se torna um pouco mais fácil. Mas conviver com a experiência da esperança ou da espera é que realmente nos qualifica diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança. Né? E a esperança, irmãos, né? Desculpe, a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança, a qual não nos traz confusão. Então, o salmista, que é Davi, nesse salmo, ele traz uma coisa muito importante com a sua experiência com Deus. Mas um versículo que me chamou muito a atenção, eu não quero me deter nos demais versículos, né? Tem pregadores ou ensinadores que eles têm uma facilidade de se deter com todos os versículos que lê de um capítulo, né? Ou de um salmo. Né? Salmo, o livro de Salmos, ele não tem capítulo. São chamados de salmos porque ou são hinos ou são orações. Então a gente diz capítulo tal do salmo. Não. A gente diz Salmo 42, Salmo 40, 20, qualquer salmo. O livro de Salmos são compostos por 150 salmos. Então não se fala capítulo, se fala salmo. Por este livro ter tanto orações como hinos. Por esse motivo que não se chama capítulo. E se alguém não sabia disso e chama capítulo, não é nenhum pecado. Mas a gente fala isso que se porventura você não sabia, você não vai dizer mais capítulo, vai dizer salmos. Então, muito bem, irmãos. O salmo aqui deixa uma coisa muito interessante na expressão de Davi. Esse bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os que afeiçoa a mentira. O salmista, quando ele fazia um balanço de confiança entre o homem, podia ser o próximo, ou ele próprio, ele preferia confiar no Senhor. O Salmo de número 118, e o versículo, que segundo alguns diz que ele fica no meio da Bíblia, o Salmo de número 118, e o verso 8 diz assim: é melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar no homem. Isso é um salmista que se expressa. Não sabemos quem foi o escritor desse salmo. E aí nós começamos a entender, irmãos, que Davi fazia um balanço. Quando ele fazia um balanço em uma certa situação entre confiar em Deus e no homem, ele preferia confiar em Deus. Davi alcançou muitas vitórias, mas também teve grandes decepções na sua vida por algumas escolhas não bem feitas que o mesmo fazia. Mas ele deixa uma coisa aqui que me traz ao coração.
Bem-aventurado o homem, verso 4, que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os que os afeiçoam a mentira. Ou para os que amam a mentira. Nós acreditamos que estamos vivendo os dias finais. Eu não sei se já disse isso em alguma live, mas vou dizer isso. Na igreja eu já tenho falado isso. Nós estamos vivendo o momento em que eu faço uma linguagem figurativa e digo assim, é como se todos nós cristãos, os cristãos, os crentes, os que aceitaram Jesus como Salvador, como se nós estivéssemos dentro de uma arupemba. Acho que quase todo mundo sabe o que é. Uma arupemba é uma peneira enorme feita de palhas de carnaúba. E eu lembro que, fazendo essa linguagem figurativa, que quando nossos pais, ou quem ainda planta, geralmente após a cata do feijão, ou a desbulha do feijão, geralmente eu vi isso, muitas vezes meu pai fazer, quando estava ventando bem, ele jogava, né, a semente para cima, juntamente com pequenas cascas da várzea do feijão. E aí o vento levava o quê? Somente as palhas. E o grão descia na arupemba. Eu fazendo essa alegoria, ou por que dizer analogia, porque é verdade, Deus, ele tem feito assim nos últimos dias que nós estamos vivendo. Que dia é esse? O Senhor rebolou, jogou, né? Num bom sentido, ele jogou para cima a arupemba com sementes e casca. E quem for casca, o vento levará. Somente o grão cairá dentro da arupemba. E aí que nós temos que se preocupar. O que somos? Somos grão ou somos arupemba? O que somos? Grão ou arupemba? Ou, desculpe, grão ou palha? No decorrer do tempo, da caminhada, as coisas vão nos se revelando o que somos diante de Deus. De uma coisa eu digo isso convictamente pela palavra: só irá para o céu os que realmente aceitaram Jesus como Salvador. Mas nem todos que se dizem crente vão chegar lá. Porque na realidade são palhas e não semente. E aí eu me deparando com esse salmo, eu ouvindo o hino ligado ao salmo, me veio no coração essa palavra. E que desperta em nós um certo cuidado. O salmista disse que ele disse que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes. E a gente precisa ser muito sincero, e a gente precisa estar preparado dentro de nós, né? Dentro dos cristãos, que não nega-se que no meio de nós há os arrogantes. Por que não? E você diz, então, irmão, ser crente não é verdade? Não é assim que funciona. Porque o crente, ele não é a verdade.
A verdade é Cristo. O crente precisa andar na verdade, que é Cristo. Ora, eu sempre gosto de citar como exemplo. Jesus tinha 12 apóstolos. Tinha um que era o traidor. Porque um se tornou traidor. Jesus deixou de ser Jesus? E os demais deixou de ser apóstolo? Não. Porque quem é o firme fundamento da fé é Cristo. Ele é o firme fundamento da nossa fé. Em nosso meio é possível existir pessoas mentirosas? Demais. Tem pessoas que ele mente tanto, ou ela mente tanto, que as pessoas já não conseguem mais acreditar nele. Não conseguem mais acreditar nela. Tem aqueles que continuam prosseguindo, acreditando, porque são pessoas afeiçoadas à mentira, que amam a mentira. E olha que no livro do Apocalipse diz que ficarão de fora os que praticam e amam a mentira. Olha que coisa perigosa. Porque a gente, irmãos, coloca na mente assim, que o reino de Deus é que nem o reino dos homens. O reino dos homens, eles são assim. Eles mentem, eles distorcem, eles têm poder para manipular, eles têm poder para fazer o que lhe apraz. No reino de Deus, não é assim. Não funciona assim. É tão provável que essas pessoas que são poderosas, que inventam mentira, que faz de tudo para prejudicar as pessoas, que tem poder para isso, o dia dele vai chegar. Isso é fato. Não escapa. Pode escrever isso aí. Mais cedo ou mais tarde chegará o dia. Mas, irmãos, o que mais nos preocupa é dentro de nós. Eu sempre tenho me preocupado assim. O que está acontecendo dentro de nós? Sempre tenho falado isso nas igrejas. O que o mundo faz, o que o mundo apronta, isso é uma coisa deles com o sistema deles. Agora, dentro de nós é que é o problema. A gente, inclusive nesses anos que estamos vivendo, anos contínuos, nunca vimos tanta mentira. E cada um que acusa o outro. E os cristãos estão lá, né? Os cristãos, entre aspas, não é todos não. Alguns, né, dando cartaz à mentira, porque aquela pessoa não concorda, ele não ama, não gosta dela, tem ódio e acredita tudo que sabe que é mentira, mas fica sustentando a mentira como se fosse uma verdade. No céu não tem lugar para esses crentes, infelizmente, seja eu, seja quem for. Nem tem lugar para mim, ou seja, para quem for que esteja praticando a mentira. A mentira é uma das transgressões dos 10 mandamentos da Bíblia. Aí você vai dizer, não, mas eu não achei esse versículo, não mentirás. Bom, e levantar falso testemunho é o quê? Não é uma mentira? E a gente vê no meio de nós, né, felizmente, quando Jesus disse que surgem falsos profetas, Jesus está dizendo que no meio de nós surgirão mentirosos. Mentirosos. Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, vai surgir falsos mentirosos. Jesus não está falando do mundo, está falando dentro de nós. Né? No mundo já tem mentiroso e tem crente que está indo nas conversas deles. Bom, irmãos, dentro de nós tem pessoas também arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? É uma pessoa que sabe que está errado, mas não se quebra. É arrogante, não cede, quer fazer marabalismo, né? Desculpa aqui a palavra que não conseguiu sair.
que quer fazer uma invenção, mas não quer reconhecer aonde está errado, aonde ele ou ela está errado, não quer reconhecer. E continua na prática da mentira. E aí, quando as pessoas notam isso, os que não são afeiçoados à mentira, já não conseguem mais acreditar no que se prega, no que se fala, no púlpito, ou fora do púlpito, seja onde for. As pessoas não conseguem mais acreditar. E a pessoa, muitas vezes, por a gente ser arrogante, a gente continua querendo, remendando, usando pano novo em roupa velha. E aí Jesus disse, não vai dar certo. Porque o remendo novo vai romper a roupa velha e vai fazer uma rotura maior, um buraco maior. E quer, por quê? Porque quando nós vivemos sustentando, mentindo e sustentando as nossas mentiras, é porque nós temos interesse próprio. Ninguém mente pelo reino. Ninguém vai mentir pelo reino. Pode escrever isso aí. Ninguém mente pelo reino. Quando Pedro mentiu, Pedro não mentiu por Jesus. Ele mentiu pela sua vida. Para livrar a sua vida da morte. Ele não foi fiel em dizer assim, eu conheço esse homem, eu andei com ele foi meu amigo, é o meu salvador. Pedro não teve coragem. Só dizer assim, não, eu nem conheço, nunca nem vi ele. E às vezes a gente pergunta, por que as pessoas não desejam mais nos ouvir? Será, o que é que está acontecendo? E nós sabemos, porque as pessoas já observaram em nós que nós estamos falando o que não é verdade, expressando o que não é verdade. Porque as pessoas começam a observar, nem todos observam, mas a sua maioria expressa nas nossas práticas. Não é na nossa fala, simplesmente. A princípio, as pessoas confiam em mim, né? Mas quando as pessoas começam a observar que eu não vivo o que quero ensinar, eu não quero viver o que ensino, eu não quero viver o que ensino e nem vivo o que ensino, o que acontece? As pessoas não desejam mais me ouvir. Simples assim. Eu não estou falando, irmão, que todos nós, né? Ou seja, eu não estou falando que todo mundo é perfeito, eu estou falando das pessoas que no seu ego, na sua arrogância, certo? De maneira nenhuma ele abre mão da sua mentira, porque a sua mentira, em ponto de partida, está lhe beneficiando. Glória a Deus. Pai, São Irmão Antônio da Silva, Deus abençoe, meu amado. E aí, quando a gente, né? Porque nós somos falhos. Quando nós entendemos isso, que isso está nos prejudicando, é hora da gente, não é fácil, mas é hora da gente fazer um retrocesso em nossa vida e dizer assim, Jesus, eu preciso me ajeitar. Eu preciso, porque eu perdi a confiança das pessoas. Eu perdi porque fiz por onde perder. Meu amado, veja só, a gente consegue, né, manipular as pessoas que são cegos por alguma coisa, menos pela verdade. E o que acontece é que nós, por se afeiçoar, né, à mentira, começar a gostar da mentira, achar que a mentira está dando resultado, a gente não quer largar ela, porque ela está dando resultado naquilo que eu quero. Eu tenho certeza que eu estou manipulando as pessoas. Uns eu só estou pensando, porque as pessoas já viram em mim. Outros eu consigo ter certeza. Porque se me seguem, se me abraça, se aplaude as minhas ideias, se aplaudo o que digo, essa pessoa está comigo, essa concorda. Mas eu também já consigo notar
que muitas pessoas já não são a mesma coisa para mim, já não desejam mais me ouvir, seja cantando, pregando, ensinando, seja as pessoas já não desejam mais me ouvir. Não porque Deus não tem me dado talento, não porque Deus não tem me qualificado, é porque eu tenho jogado, eu tenho igualado esse talento com a mentira. O talento não é suficiente para alcançar o que eu quero. O que eu tenho que alcançar, para eu alcançar o que eu quero, eu preciso fazer um jeito das pessoas, de eu ganhar a confiança das pessoas e levar proveito em cima delas. Isso é muito perigoso. E muitas vezes também nós não desejamos que nenhuma pessoa fale isso para nós. Não quero nem ouvir, não queremos nem ouvi-la. Ouvir essa pessoa, porque essa pessoa vai trazer um problema, é uma catástrofe. Vai quebrar, vai derrubar os meus planos. Eu não nem desejo ouvi-lo, nem aqui, nem ali, nem em canto nenhum. E, irmãos, e a gente precisa entender que para a gente amar uma pessoa, que isso é muito confundido na igreja, até no mundo, que para a gente amar uma pessoa, ele tem que concordar com as práticas dele. Isso é um perigo. Se a gente discordar, ou seja, se alguém discordar de mim, bater de frente comigo, discordar de mim, eu digo que essa pessoa me odeia, eu digo que essa pessoa não me ama, essa pessoa está levantando falso de mim, porque é essa pessoa. Por quê? Porque eu que estou mentindo, não estou querendo me consertar, me retroceder, voltar-se atrás, se converter desse mal. Mas eu continuo com a cara cínica, dizendo o que as pessoas não estão conseguindo ver em mim. Jesus disse assim, vou fazer aqui uma interpretação, sem ferir o texto. Jesus disse assim em Mateus 27 e 22. E 21, parece. A partir do versículo. Nem todos que me dizem Senhor. Jesus disse, vocês estão pensando que vocês me enganam só porque fala que eu sou o seu Senhor? Que eu sou o seu Salvador? Vocês estão pensando que você me engana? Não. Não sei nem quem é vocês. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Já vi muitas pessoas, desculpe-me, algumas pessoas dizer assim, crente, eu até digo que se dizem. Eu sou um pouquinho radical em essas coisas. Irmão, é muita palavra dura na igreja. Então, irmão, você quer uma palavra dura como essa, que ele disse que nunca conheceu tal pessoa? Você quer uma palavra dura quando Jesus diz assim, Jesus irá dizer, apartai-vos de mim, maldito? Se existir uma palavra mais dura do que essa, eu queria que alguém me revelasse com um profundo conhecimento. Não é com lero, como diz o nordestino, mas é com profundo conhecimento. Quando Jesus falara sobre o inferno e outras coisas, Jesus não estava querendo condenar ninguém. Pelo contrário, ele estava querendo livrar da condenação. Então, essas pessoas que apoiam mentira, ideologia, falsidade, porque não quer ser contrariado, usa logo essa palavra. Deus é amor. É Deus. É Deus que é amor. Agora, olhe, estude como é o amor de Deus. O amor de Deus, ele corrige, ele chama atenção, ele adverte. Tudo isso é o amor de Deus. Ele disciplina. Tudo isso é o amor de Deus. Eu acho que a gente precisa estudar mais um pouquinho a Bíblia, para a gente não estar trazendo retóricas emocionalistas, porque não pode contrariar do lado que estou. Isso é tão sério. Aí, a gente muitas vezes usa um texto, sem contexto, sem hermenêutica, sem exegese, sem nada. Que é para sustentar aquilo que ele ou ela está pensando.
Isso é muito complicado, irmãos. Muito complicado. A gente precisa entender, ter muito cuidado. Mentir é a coisa mais fácil. Não tem dificuldade para se mentir. Mas, infelizmente, em nosso meio tem pessoas que têm uma facilidade bem manobrada. Sabe? Chega em cultos, em púlpito, e quer. E muitas vezes a gente escuta de muitas pessoas, rapaz, está mentindo, está errado, está mentindo. E a gente não quer dizer. Por que a gente não diz? Por que a gente não tem que pregar contra isso? Será que eu vou querer que meu irmão, o meu próximo, ele continue errando e eu não venho avisar porque ele vai ficar com raiva de mim? Eu vou deixar de pregar isso porque ele vai ou ela vai ficar com raiva de mim? Eu não posso fazer nada. Quando alguém prega para mim viver em santidade, muitas vezes por eu querer viver errado, dá até raiva. Um exemplo que eu estou aqui exemplificando. Mas o irmão vai fazer o quê? Ou eu sou santo ou não vou para o céu. Simples assim. Não existe três termos, só existe dois termos. Ou somos salvos ou somos perdidos. A gente é o que a Bíblia nos revela. Só existe Deus, que é bom. Ele não representa a bondade, ele é a bondade. E tem o diabo. Só tem o céu e só tem o inferno. Jesus disse que só tem dois caminhos: da salvação e o da perdição. Não tem três. Esse terceiro que inventou foi os homens, que não vai valer de nada diante de Deus. Então, a gente precisa compreender, vigiar mais, começar a refletir: meu Deus, as pessoas não querem mais me ouvir. Claro que muitas vezes a gente sabe o que é. E muitas vezes a gente até se atreve a pensar assim: eu acho que ninguém está observando. Por que essas pessoas... A gente muitas vezes consegue nos enganar nós mesmos. Nós, às vezes, gostamos tanto de mentir que a gente consegue enganar a gente mesmo. Por que as pessoas não querem mais me ouvir? A gente sabe por que é, mas acha que as pessoas não sabem. A gente sabe que está mentindo, mas pensa que as pessoas não vê. E a gente usa toda a estratégia, irmão, para mentir, usa o nome de Deus. Esse é o maior problema. Usa o nome de Deus, usa a hora de Deus, usa não sei o quê. Irmãos, pelo amor de Deus, que céu nós estamos caminhando? Não vamos chegar nele nunca com essa estratégia. Né? E não podemos, não só dentro da igreja, nem no mundo, publicar mentira que as pessoas que a gente admira publicam. Vou explicar. Eu estou sujeito, você está sujeito a publicar uma mentira. Porque a gente... Mas quando a gente sabe que não é verdade, a gente tem que parar. Porque até o nosso defeito é não procurar a fonte. É o primeiro ponto do nosso erro. Mas mesmo assim, publicamos. E quando se descobre que é mentira e que está errado, nós continuamos publicando a mesma mentira. E o que é isso? É mentira. É uma mentira, é um falso testemunho, mas continuamos publicando. Mesmo nós sabendo que é mentira. Irmão Fábio Araújo, Pai do Senhor, meu amado, Deus abençoe. A gente precisa entender que debaixo do sangue de Jesus nós vamos chegar no céu. Mas é se nós quisermos. É se nós quisermos. Glória a Deus. Amém, meu irmão? É se nós quisermos. É se eu quiser, se você quiser. Jesus disse que o céu é tomado por esforço. Ou seja, não é o meu esforço, simplesmente. Tem que ser o sangue de Jesus. Mas eu preciso querer. Hoje é o que mais nós vivemos, irmão. Mentira. Tanto dentro de nós como no mundo. E nós abocanhamos as mentiras do mundo e publicamos e continuamos publicando. E a gente ainda tem o caráter de dizer assim: fulano mente. Veja que coisa, né? Bom, irmãos, mas no dia da escolha, no dia que eu acredito que a trombeta tocar, nós vamos saber. Saberemos de fato quem era os verdadeiros. Que nós sejamos
um verdadeiro. Lembro-me de o hino de Marcos Antônio, para encerrar. Pregador, Deus levanta. Evangelista, Deus levanta. Missionário, Deus levanta. Pastor, Deus levanta. Agora, adorador, ele procura. E quando se fala de adorador, está falando de verdade. A palavra adorador, ela tem um contexto de verdade. Deus procura. Que eu e que você possa ser aquele que Deus procura. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça. E eu agradeço aos irmãos. Irmão Raimundo Neto, presbítero Raimundo Neto, Deus abençoe, meu pastor, a paz do Senhor. E ao irmão Fábio Araújo, mais uma vez aí eu vos saúdo na paz do Senhor. Deus abençoe. E que a Bíblia nós não podemos deixar de pregar. A gente não pode falar desaforo. Mas a Bíblia, para nos chamar a atenção, para nos exortar, a gente precisa pregar. Então, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.